Ramon Ángel Dias, o novo técnico do Gigante da Colina. Chama do torcedor reacesa, e um nome que vai muito além de apenas um treinador. Um nome, um profissional que abre portas no mercado. Ele desembarca hoje, às 9h30 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, para assinar contrato e hoje mesmo conhecer o elenco do Vasco no CT Moacir Barbosa. Um nome, torcedor, que vai muito além das 4 linhas. Um nome que poderá ajudar e muito o Vasco nessa janela de transferências. E já te adianto, agora, neste início de vídeo, sabe Manuel Lanzini? Meio campo, camisa 10 do West Ham, de 30 anos e também argentino, Ramon Dias poderá ser peça fundamental para a chegada desse nome. Torcedor, um Acorda Vascão que promete, um Acorda Vascão gostoso de ser feito. E é claro, como a gente sempre faz nos nossos vídeos, faço questão de dar hoje sim as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Esse daqui, ó, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E ó, se inscreva aqui embaixo. A gente tá nessa meta de chegarmos aos 100 mil inscritos. Falta pouco, então eu conto aí com você. Ontem mais de 400 pessoas chegaram aqui no nosso canal e tenho certeza que estão aí nesse vídeo. Muito obrigado por você estar se inscrevendo aqui no canal do Gigante e fazendo parte dessa nossa família. E você que ainda não faz parte, é só vir aqui embaixo. É rápido, é fácil, e ajuda muito, né? Dá uma força gigantesca aqui pro nosso canal. Então vem aqui embaixo, se inscreva, vem aqui embaixo, ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada. É claro, se tratando de Vasco da Gama, deixe também o seu like e não esqueça, deixe aqui nos comentários. Tá empolgado, torcedor? A sua chama se reacendeu? Coloque aí embaixo nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois hoje, como a gente trouxe a vocês na introdução, às 9h30 da manhã, no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, desembarca Ramon Ángel Dias, técnico argentino, 63 anos de idade. Além dele, chegam também 2 auxiliares. Entre esses 2, um deles é o seu filho, Emiliano Dias, que inclusive aparece aí nessa imagem. Desembarca também um analista de desempenho e um preparador físico. Esse preparador físico, para quem não sabe, é brasileiro. Diego Carvalho. Diego Carvalho já acompanha o Ramon Dias há bastante tempo, estava inclusive no Al Hilal, fazia parte da comissão técnica do técnico argentino que chegou à final do Mundial de Clubes, passando pelo Flamengo e perdendo para o Real Madrid. Um preparador físico muito renomado no mundo árabe, que chega agora para, com certeza, mudar o nível de preparação física mesmo desse elenco Cruz Maltino. Então eles desembarcam nessa manhã, já, por volta das 9h30 da manhã, aqui na cidade carioca. Lembrando, Paulo Brax, diretor executivo, foi até a Argentina no domingo para negociar com o Ramon Ángel Dias. Ele viajou, conversou antes de conversar com o Ramon, com o Gustavo Alfaro. Era a prioridade do Gigante da Colina no mercado. O técnico também argentino, 60 anos de idade, que teve passagem por Boca Juniors e seleção equatoriana, foram os 2 últimos trabalhos do Gustavo Alfaro, porém devido à negativa que o Vasco recebeu desse nome, o Paulo Brax, no domingo mesmo, sentou e conversou com o Ramon Dias. Uma conversa muito positiva. O Vasco, inclusive, logo nessa conversa já conseguiu identificar o desejo do técnico de avançar nas negociações e já definiu mesmo anteontem, no domingo, ou aliás, antes de anteontem, né, no caso no domingão, já sabia que era dar tudo certo, já acertou ali mesmo na Argentina a negociação e foi concretizada a chegada do treinador. Ele que chega com essa comissão técnica e receberá um salário de mais de R$500 mil mensais, um salário considerado alto. Dentre hoje a folha salarial do Cruz Maltino, é claro, envolvendo todo o elenco, será o profissional que mais receberá. Ramon Dias, que no seu último clube, no Al Hilal, de 2022 a 2023, teve um aproveitamento de 71%. Foram 64 partidas,
41 vitórias e apenas 10 derrotas, 120 gols marcados e 59 gols sofridos. E que me empolga, pelo menos a mim, mas o que mais me empolga, né, no Ramon Dias é o fato dele ser um técnico de primeira prateleira. Torcedor, a gente não consegue compreender de primeiro momento, mas eu vou fazer questão de falar com vocês e deixar bem claro aí a você. Ramon Dias é um técnico que muda o nível do elenco do Vasco da Gama, sim. Ramon Dias, só para vocês terem noção, é o técnico argentino com mais títulos da história do seu país. Ramon Dias se tornou o treinador mais vencedor da história do futebol argentino, com os títulos conquistados à frente do Al Hilal nestas duas últimas temporadas. Ele chega ao Vasco da Gama com 16 taças conquistadas. Ele hoje empata com o Heleno Herrera, que é outro grande técnico também da Argentina, e caso vença mais um título com o Vasco da Gama, se tornará esse top 1. Dentre os seus 16 títulos conquistados, tem uma Supercopa Libertadores, tem uma Copa Libertadores conquistada em 96 com o River Plate, tem também 3 Liga Arábia Saudita, 2 King Cup Champions, tem 3 Ligas Argentina Apertura, todas elas com River Plate, tem 4 Liga Argentina Clausura e tem uma Copa Campeonato da Primeira Divisão em 2014 com o time do River Plate. Então, um técnico muito renomado, um técnico de River, um técnico de seleção paraguaia, um técnico de América do México, um técnico de Al Hilal, onde chegou à final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. É um técnico de primeira prateleira que ajudará muito o Vasco da Gama nesse momento. Um nome que empolga, torcedor. Um nome que muda, sim, o nível do atual elenco. Então, como eu falei lá no início do vídeo, a nossa chama, pelo menos a minha chama, se reacendeu. Quando eu falo de chama, é a chama de esperança com relação a uma não queda. O Vasco precisa de 50% de aproveitamento para não cair. O Vasco tem 72 pontos em disputa pela frente e precisará conquistar 36 para chegar ao número mágico dos 45. Nos últimos 4 trabalhos do Ramon Dias, ele teve um aproveitamento superior a 50% em 3 deles. No único que não teve foi um aproveitamento de 46%. E eu tenho certeza, convicção, com 46% de aproveitamento, o Vasco não cai nessa temporada. Porque o Campeonato Brasileiro está nivelado muito por baixo, na parte de baixo da tabela. Dificilmente esse número de corte para cair a Série B será aos 45, deve ser ali por volta de 38, 40 pontos. Então, aproveitamento de 46%, o menor aproveitamento dele nos últimos 4 clubes, faz com que o Vasco não caia para a Série B. Então, temos sim que nos animar. É claro, com consciência, com pés no chão, com calma, sem nos empolgar e nos desesperar, mas temos que nos animar. A perspectiva de ter negativas no mercado, de Rogério Ceni, de Thiago Nunes, de Paulo Pezzolano, de jogadores negando vir ao Vasco da Gama e começarmos a pensar em nomes como Jair Ventura, Zé Ricardo e outros livres no mercado, tendo Ramon Dias na beirada de campo, muda o ânimo do torcedor vascaíno. Então, volto a repetir, pés no chão, torcedor, mas se anime sim, pois hoje o Vasco terá na sua beirada de campo um dos maiores técnicos que já passou pelo clube. Com relação a currículo, eu tenho essa certeza. Ramon Ángel Dias é um dos maiores técnicos que vai passar pela história do Vasco da Gama. E além disso, falamos também lá no início. Além da chama ser reacesa, é um técnico que abre portas no mercado. Durante as negociações que aconteceram lá no domingo, ainda na Argentina, o Paulo Brax sentou com o Ramon Dias e apresentou a ele as negociações que hoje estão em andamento do Gigante da Colina. Dentre, é claro, essas negociações, um nome foi apresentado. O Vasco colocou à mesa tudo o que está rolando. E um desses nomes é o Manuel Lanzini. Se você não sabe, torcedor, Manuel Lanzini e Ramon Ángel Dias trabalharam juntos no River Plate lá no ano de 2013 a 2014. O Manuel Lanzini era o camisa 10 do River Plate do Ramon Ángel Dias. Uma peça indispensável. Uma peça que, junto com o Ramon Ángel Dias, no River Plate, conquistou a Liga Argentina Clausura e o Copa Campeonato da Primeira Divisão. Manuel Lanzini foi peça essencial. E nesse momento que o Paulo Brax colocou na mesa das negociações com o Ramon Ángel Dias o nome do Manuel Lanzini, o técnico argentino deixou bem claro ao Paulo Brax que vai fazer de tudo para tentar trazer o Manuel Lanzini
ao Gigante da Colina. O técnico argentino de 63 anos tentará sim influenciar na escolha do jogador com relação ao seu próximo passo na carreira. Manuel Lanzini hoje tem 30 anos de idade, passou 4 temporadas no West Ham sendo camisa 10, clube da primeira divisão do futebol inglês, e neste momento tem propostas de clubes da Europa, do mundo árabe, do River Plate e do Vasco da Gama. O Vasco formalizou uma proposta financeiramente agradável ao Manuel Lanzini e conta com essa peça-chave, conta com esse coelho na cartola, melhor dizendo, uma peça que poderá ajudar e muito nas negociações entre Vasco da Gama e Manuel Lanzini. 10 anos depois, Ramon Ángel Dias e Manuel Lanzini poderão se reencontrar no Gigante da Colina. O treinador está sim ciente das negociações entre Vasco e o argentino e vai tentar influenciar na chegada do jogador. E torcedor, te falo aqui, a torcida do River Plate está completamente desesperada com a chegada do Ramon Ángel Dias ao Vasco da Gama. Fui dar uma olhada ontem, na parte da noite, nas redes sociais, para ver, né, o que estava acontecendo com relação ao posicionamento dos torcedores do River. Porque um jornalista argentino trouxe a seguinte informação, ó: Vasco da Gama volta à carga, ou seja, volta a fazer força por Manuel Lanzini. Informações do jornalista argentino é o seguinte: Ramon Dias o quer em seu time. Então a imprensa argentina já começa a se mobilizar quanto a isso. E eu vi alguns comentários de torcedores comuns do River Plate falando o seguinte, vou trazer um aqui a vocês, que diz assim, ó, respondendo exatamente esse comentário que a gente acabou de trazer do jornalista. Abre aspas, esse é o lado ruim de ter o Ramon, de eles terem um Ramon, no caso no Vasco da Gama, levar todos os jogadores que se identificam minimamente com o River, começando por Lanzini, Vieto, Tuco Pereira e posteriormente Ocampos e Lamela. Então, nesse momento, os torcedores do River estão com medo do Ramon Dias ter uma grande influência nas negociações de ex-atletas do River Plate para trazê-los ao Vasco da Gama. E dentre esses nomes, o Manuel Lanzini é um dos que mais traz esse receio aos torcedores do River Plate, que teriam um grande desejo de ver novamente esse jogador cria das categorias de base do clube argentino de volta ao River, mas poderá ver, no caso, o Manuel Lanzini vestindo a camisa do Vasco da Gama por essa grande influência do Ramon Ángel Dias. Então, é um treinador, como eu disse, que é claro, muda o nível do elenco, mas abre portas no mercado. É um coelho na cartola. E nesse comentário, a gente viu aí, né, ele falando, levará todos os jogadores que se identificam, e citou Luciano Vieto. Você sabe quem é o Luciano Vieto? Luciano Vieto é um jogador também muito identificado com o River Plate, um atleta que tem passagens pelo clube argentino e um atleta que com Ramon Ángel Dias trabalhou no Al Hilal, trabalhou no clube do mundo árabe e foi o protagonista do Al Hilal nesse último mundial nas mãos do Ramon Ángel Dias. Um técnico que era muito importante para o sistema tático do Ramon e um técnico torcedor, aliás, um jogador, perdão, que era muito importante, né, para o sistema tático do Ramon e um jogador que teve aí sondagens do Gigante da Colina. E além do Manuel Lanzini, esse nome também volta a ganhar força nos bastidores do Vasco da Gama. E ontem um jornalista, o Alejandro Panfil, jornalista inclusive da ESPN lá da Argentina, um meio de comunicação muito grande, muito famoso, muito conceituado em vários países, trouxe as seguintes informações sobre o Luciano Vieto. Ao canal Antenados na Jogada, esse jornalista argentino disse assim, ó, abre aspas, Ramon Dias pode convencer jogadores talentosos a vir para o Vasco. Luciano Vieto é um deles, pois está sem clube. Então, torcedor, cara, é surreal, né? Pra quem acompanha meu canal sabe muito bem que eu falo, tem uma força divina que não quer que o Vasco caia. Eu falo isso pois o Vasco vai ficar 2 semanas livres aí, sem trabalho, livres para o Ramon Dias implementar o seu sistema de jogo. O Vasco tem nesse momento, né, além disso, clubes que estão acima dele que não conseguem pontuar e mesmo diante de 8 derrotas nas últimas 9 partidas, a distância para o 16º colocado não é tão grande, é apenas de 4 pontos, que para mim é surreal. São 8 derrotas em 9 partidas e o Vasco está a apenas 4 pontos de distância do primeiro time fora da zona. E além disso, hoje o Vasco erra, no caso, no timing, no feeling para contratar
mas acerta na contratação, mesmo não sendo a prioridade, porque é um nome que abre portas no mercado. O Vasco tem tantas dificuldades para contratar por ter um diretor executivo ruim, que é o Paulo Brax. O Vasco terá facilidade por ter um técnico que abre portas no mercado. E o Ramon Dias é esse nome. O jornalista da ESPN, que é um canal, um portal de notícias renomadíssimo no futebol sul-americano, confirmou que o Ramon Dias pode convencer jogadores talentosos a vir para o Vasco, e o Luciano Vieta é um deles. Então, torcedor, se prepare. É um coelho na cartola do Vasco da Gama, o Ramon Ángel Dias. Expectativa é que esses dois nomes ganhem força nos bastidores. Lanzini já ganhou. Ramon Dias vai usar da sua influência para tentar trazer o jogador ao Cruz Maltino, que já tem uma proposta do Vasco nas mãos. E Luciano Vieto poderá ser mais um desses nomes que o Vasco usará, né? Esse coelho na cartola. Usará esse trunfo Ramon Dias para conseguir a sua contratação. Então, foi como eu falei. É impossível de não nos empolgarmos com o Ramon Dias na beirada do campo. Além de qualidade técnica, além de multicampeão, além de ter eliminado o Flamengo no Mundial de Clubes, é um nome que abre portas no mercado do futebol internacional. Desembarca hoje às 9h30 da manhã aqui na cidade carioca, e hoje ainda o anúncio oficial deve estar acontecendo. E torcedor, só para finalizar o vídeo, falar sobre mais uma notícia muito boa, uma notícia muito legal de se ver. Porque ontem o Vasco anunciou oficialmente o Gary Medel, volante chileno de 34 anos de idade. Conmebol falou sobre a chegada do Gary Medel. Seleção chilena, através de redes sociais, também comunicou a chegada do Gary Medel ao Vasco da Gama. E ontem, uma página das redes sociais falou sobre essa chegada do Gary Medel ao Vasco da Gama. E é muito legal de se ouvir coisas como essas de um grande jogador. A gente passa por um momento muito ruim, então a gente está com a mente um pouco fechada, a visão um pouco tapada com relação o tamanho desse cara, o tamanho do Gary Medel. Só para vocês terem noção do que eu tô falando, como o futebol sul-americano trata esse chileno de 34 anos de idade. Abre aspas. O brasileiro continua levando vantagem. O Vasco da Gama anuncia o bicampeão americano com a seleção chilena, Gary Medel. O Pitbull volta à América do Sul para jogar no time de Romário. Isso é muito legal também de se ouvir. E finaliza. Todo clube brasileiro tem sua estrela internacional. É incrível. Então o Gary Medel é uma estrela internacional que chega ao Vasco. A nossa visão tá tapada porque estamos na 19ª colocação, uma bagunça hoje na gestão de futebol. Então isso faz com que nós fiquemos frustrados, desesperançosos, tristes. Mas o Gary Medel é um baita de um nome. É um baita de um nome. Ouso a falar, Gary Medel e Jair formarão a melhor, ou uma das melhores, top 3 duplas de volante do futebol brasileiro. Dois baitas jogadores no nosso sistema de meio campo. Gary Medel, inclusive, que ontem realizou seu primeiro treino com a camisa do Gigante da Colina. Expectativa é que nesses próximos dias saia a regularização e já no próximo domingo, contra o Atlético Paranaense, ele esteja em campo estreando com a camisa do Gigante da Colina. Então, torcedor, boas notícias. Como é bom ser Vasco nesses momentos. Desembarca aí no Rio de Janeiro, Ramon Ángel Dias. Temos uma estrela internacional que é de fato Gary Medel no nosso elenco. Teremos novos reforços, intensificação aí nas contratações de Manuel Lanzini, Luciano Vieto, nomes de qualidade, portas abertas pela chegada do novo treinador. Um coelho na cartola é de fato o técnico Ramon Ángel Dias. A gente, torcedor, fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira, e voltaremos já já com Fala Gigante e na parte da noite com o Boa Noite Gigante para vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, hein? Falta pouco, menos de 1.700 pessoas para chegarmos aos 100 mil inscritos e contamos com vocês. Vamos que vamos e ó, saudações vascaínas. Perdão.